O CNJ em Ação está no ar e durante o recesso judiciário vamos rever as principais decisões do CNJ no primeiro semestre e os temas de destaque que foram discutidos aqui no CNJ em Ação. E hoje nós vamos acompanhar os julgamentos feitos em plenário no mês de março. Além disso, reveja parte das entrevistas dos conselheiros Emanuel Campelo e Rubens Curado e com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Paulo Cristóvão. E veja também os destaques nas redes sociais e os eventos que vão movimentar o Judiciário. Tudo isso a partir de agora no CNJ em Ação. E fique agora com os destaques do mês de março. O CNJ liberou a atuação de procuradores da Fazenda Nacional como assessores. O CNJ julgou o procedimento de controle administrativo apresentado pela Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, que questiona a cessão de procuradores da Fazenda para atuar como assessores de magistrados no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O assessor lotado no tribunal continua recebendo a sua remuneração como procurador e passa a receber, além disso, uma gratificação do tribunal. Ele não deixa de receber o seu salário como procurador. O ministro Joaquim Barbosa fez uma ressalva. Excelência, sabe por que ele não recebe do tribunal? Não sei. Porque a remuneração do tribunal é miserável. É só por isso. É só por isso. Ele tem que receber uma parcela da sua remuneração originária e uma pequena complementação do tribunal. Mas presidente, é só por isso. Não, entendo que Vossa Excelência afirma. São os servidores mais mal remunerados dentro do sistema judiciário federal e que prestam um trabalho inestimável, incontornável. O relator do processo considerou o pedido improcedente e que a cessão dos servidores é permitida. Vejo nessa tese, ao contrário, um desconhecimento da real atribuição do assessor e, em especial, um desrespeito e um desprestígio à nobre missão de julgar dos magistrados. O conselheiro Fabiano Silveira abriu divergência. Para ele, a lei restringe a liberação dos procuradores da Fazenda Nacional. Eu entendo, sinceramente, que não há possibilidade que o Poder Judiciário não pode fazer pouco caso dessa dicção normativa, segundo a qual somente serão cedidos, no caso, para o Supremo Tribunal e tribunais superiores. Mas a maioria dos conselheiros acompanhou o relator. Houve aqui uma enorme presunção de má-fé quando se admite que procuradores da República sejam imparciais por conta de terem vínculo ou perceberem mesmo a remuneração da administração pública federal, no caso, procuradores da Fazenda Nacional. Eu proclamo o resultado julgado improcedente, decisão majoritária, vencidos os conselheiros Luísa Frischheisen, Gisela Gondim, Emanuel Campelo e Fabiano Silveira. O Conselho Nacional de Justiça analisou também um pedido de providência da Ordem dos Advogados do Brasil na realização de concursos públicos para a magistratura por candidatos com deficiência. O relator do caso, o conselheiro Emanuel Campelo, entendeu que haveria necessidade de capacitar os servidores antes de exercer a função. A ministra e conselheira Maria Cristina Peduzzi teve o mesmo entendimento do relator. Este exame prévio da deficiência não infringe a lei especial, porque apenas tem o objetivo de identificar a compatibilidade com o cargo almejado. Os outros conselheiros abriram divergência no sentido de que os candidatos com deficiência aprovados no concurso devem ser analisados no período probatório. Para a conselheira Luísa Cristina Frischheisen, a medida é discriminatória e, por isso, o desempenho de cada servidor deve ser observado durante o período do estágio. A capacidade, ela só vai poder ser aferida realmente no exercício da função e, para isso, o estágio probatório. Aliás, como qualquer outra capacidade, porque estamos falando da capacidade da pessoa com deficiência, mas poderemos ter outras formas também de aferição e, para isso, existe o estágio probatório. A maioria dos conselheiros acompanhou a divergência e o pedido de providência foi julgado procedente. O Conselho também analisou uma revisão disciplinar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A relatora, a conselheira Débora Ciossi,
acolheu o pedido de liminar apresentada pela magistrada Solange Vasconcelos, que teve pena de disponibilidade aplicada pelo TRT. O caso teve repercussão nacional depois que o Tribunal Regional Federal instaurou o processo administrativo disciplinar para apurar irregularidades na contratação de empréstimos em nome de magistrados fictícios na Fundação Habitacional do Exército, a POPEX. A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou órgão especial. Na espécie, o órgão especial do TRF Primeira Região, de fato, possui uma composição de 18 desembargadores, sendo necessários 10 desembargadores para a configuração da maioria absoluta. No ano passado, a juíza federal foi julgada pela Corte Especial Administrativa do TRF da Primeira Região. A maioria votou pela aposentadoria compulsória. Mesmo assim, a magistrada foi penalizada por censura. Por isso, o conselheiro Saulo Bahia contestou o entendimento de que a pena da magistrada foi aplicada por maioria absoluta. Diante disso, eu não vejo por que desconstituir hoje a portaria, ainda mais em termos liminares. Em termos liminares, quer dizer, o afastamento já está ocorrendo, em termos liminares nós vamos desconstituir essa, sem sequer se deixar que o Pleno, por maioria, delibere, após a instrução regular, a formação de um convencimento definitivo acerca desse problema. Por maioria dos votos, foi revogada a liminar. Também foi julgado o pedido de providências da Ordem dos Advogados do Brasil sobre espaços permanentes nos tribunais para uso dos profissionais. Neste caso, a OAB teria que contribuir proporcionalmente com as despesas. A relatora conselheira Maria Cristina Peduzzi apontou que apenas gastos diretos devem ser cobrados. Para limitar a cobrança à OAB, e apenas a ela aqui, as despesas com telefone, instalação e conservação de imóveis e limpeza dos espaços cedidos. O conselheiro Saulo Casale Bahia divergiu. O Tribunal de Contas da União determina o ressarcimento das despesas com telefone, instalação e conservação de imóveis e utensílios e limpeza dos espaços cedidos. Mas o Tribunal de Contas não previu que a OAB só deva ressarcir isso. Disse que deve ressarcir os custos diretos, a exemplo destes custos. O processo criou divergência entre os conselheiros. O presidente, ministro Joaquim Barbosa, argumentou: quem não presta contas não deve receber nenhum tipo de vantagem pública. E ocupar prédio, usar energia, usar todas as chamadas utilidades e não pagar por isso, é valer-se, não é, do erário público. A conselheira Débora Ciossi também fez um relato. Eu trabalhei no Judiciário Paulista há 22 anos, eu nunca vi um atendimento ao público na sala da OAB. Eu nunca vi. O conselheiro Francisco Falcão lembrou da determinação do Tribunal de Contas da União. Só deve ressarcir o tribunal das despesas com telefone, instalação e conservação de imóveis e utensílios e limpeza dos espaços cedidos. Tribunal de Contas 023, acordo 1154/2011. Por maioria dos votos, o entendimento da relatora foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. O conselheiro Fabiano Silveira apresentou ao plenário o voto vista regimental do processo da relatoria de Manuel Campelo. De acordo com Fabiano Silveira, que abriu divergência ao voto do relator, a Corregedoria de Justiça da Paraíba identificou várias irregularidades na conduta do juiz de Campina Grande, Sérgio Rocha de Carvalho. Os autos demonstram, sim, com muita clareza, desídia do magistrado em relação ao número expressivo de processos e também, em segundo lugar, os autos revelam celeridade incomum do mesmo magistrado ao atender pedidos de determinados advogados. A maioria dos conselheiros acompanhou a divergência e foi determinado ao magistrado a pena de aposentadoria compulsória. Na próxima semana você confere outros destaques da nossa retrospectiva. E acompanhe agora outras notícias do Conselho Nacional de Justiça. O termo de cooperação técnica foi assinado pelo corregedor do Conselho, ministro Francisco Falcão. Participaram da assinatura representantes da Federação Brasileira de Bancos, da Federação Brasileira de Telecomunicações e da Justiça. As instituições financeiras vão assinar acordo com 7 tribunais de justiça e a Febratel com 5. São eles Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco e Mato Grosso.
O objetivo do acordo é aproximar empresa e cliente, reduzindo a judicialização dos problemas que serão resolvidos por meio de conciliação com prepostos capacitados. As empresas serão chamadas pela Justiça por meio eletrônico, o que antes era feito por correio, agilizando a solução de conflitos. Além disso, todas as audiências de conciliação vão acontecer em um único dia. A intenção é que os demais tribunais também passem a aderir ao novo programa, para que os custos e o tempo sejam reduzidos. A participação das Cortes de Contas no acordo vai possibilitar a melhora na identificação de candidatos inelegíveis. Pelo acordo, os tribunais se comprometem a informar as decisões sobre contas de exercícios ou funções públicas rejeitadas por irregularidades. A reprovação das contas é uma das hipóteses para tornar alguém inelegível por 8 anos. De acordo com o conselheiro do CNJ, Gilberto Valente Martins, a parceria vai possibilitar maior controle sobre a situação de candidatos a cargos eletivos. Quer saber mais dos principais assuntos e como seguir o CNJ nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque dessa semana é o Guia de Consumidor Turista. O documento explica aos visitantes que vieram para o Brasil durante a Copa quais os órgãos de defesa que podem ser acionados. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram você também pode saber mais sobre o Guia do Consumidor Turista. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/cnj_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse youtube.com/cnj. O CNJ tá na rede. Está na hora de você conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira aí no nosso calendário. Entre os dias 13 e 15 de agosto, será realizado o curso sobre planejamento, licitações, contratação, execução e fiscalização de obras públicas, de edificações administrativas. As aulas serão dadas no Conselho da Justiça Federal em Brasília. Vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto e mostro para você trechos de entrevistas importantes realizadas aqui no CNJ em Ação durante o primeiro semestre. Nós vamos rever as conversas com os conselheiros Emanuel Campelo e Rubens Curado e também com o juiz auxiliar do CNJ, Paulo Cristóvão. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e durante este mês de julho, no recesso do Judiciário, estamos representando trechos das principais entrevistas do primeiro semestre. E hoje nós vamos rever conversas que eu tive com os conselheiros Emanuel Campelo e Rubens Curado e também com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Paulo Cristóvão. Bom, primeiro a gente começa com a entrevista com o conselheiro Emanuel Campelo. Ele é coordenador do Movimento Permanente pela Conciliação. Vamos falar já da 8ª Semana da Conciliação, que foi realizada ano passado, finalzinho do ano passado, né? O balanço foi extremamente positivo. Eu diria que, em termos gerais, nós tivemos a melhor Semana Nacional de Conciliação. Nós tivemos mais de 200 mil acordos efetivamente homologados. Foram realizadas mais de 370 mil audiências em todo o país. Então, sem dúvida, foi um balanço muito positivo. Isso mostrou um crescimento, tanto no aperfeiçoamento de servidores e magistrados em técnicas de mediação, isso provavelmente pela criação e desenvolvimento dos núcleos permanentes, tanto que nós tivemos esse ano também um recorde quanto o êxito na homologação dos acordos, chegamos a 54% dos processos e, além disso, nós tivemos resultados numéricos expressivos, né? Tivemos mais de 1 bilhão e 67 milhões de reais homologados, né? Então, eu acho que a 8ª semana ela vem numa crescente. Ela é resultado de tudo que vem sendo feito desde a criação do CNJ nesse esforço pela cultura da paz.
O senhor citou um ponto que eu acho extremamente interessante, que é essa questão da capacitação do agente que está ali para participar dessa conciliação, como o agente mesmo, o orientador, e tem sido feito cada vez mais um treinamento com essas pessoas, né? Sem dúvida, principalmente após a Resolução 125. Essa resolução obrigou os tribunais a criarem núcleos de conciliação, núcleos permanentes. Então, esses núcleos, eles investem não só na realização desses procedimentos conciliatórios, mas também na capacitação dos servidores. Não adianta nós querermos ter resultados expressivos sem capacitação. E isso já está comprovado. Os tribunais que investem na capacitação dos seus magistrados e servidores são os tribunais que têm melhores resultados. Então, o CNJ tem realizado, em parceria com os tribunais, vários cursos de formação de mediadores, supervisores e instrutores em mediação, como uma forma de tentar multiplicar essa cultura da conciliação em todo o país. E assim, cada vez mais, os membros do Poder Judiciário estarem capacitados. Não adianta aquela velha audiência de conciliação que se fazia antigamente, que era exigida no Código de Processo, que o magistrado chegava na audiência e perguntava, tem proposta? Não, não tem proposta, encerra a audiência, recebe a defesa. É mais uma coisa proforme, né? Um proforme, quer dizer, isso não trazia resultado nenhum. A partir do momento em que magistrados e servidores são capacitados, os resultados passam a ser melhores. Traz um incentivo. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui eu falo numa melhoria, não só no sentido do número de processos em tramitação no Poder Judiciário, da carga sobre os magistrados, mas, assim, acima de tudo, numa melhor prestação de serviço ao cidadão. Nós observamos que sempre, quando, ao final de uma conciliação bem sucedida, bem conduzida, as duas partes saem satisfeitas. Elas saem dali com o seu problema resolvido. Então, nós temos que pensar não só nessa questão do fluxo de trabalho, mas, acima de tudo, numa melhoria, numa melhor prestação jurisdicional ao cidadão. Agora, você acompanha o nosso bate-papo com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Paulo Cristóvão. O PJE está sendo aí disseminado, essa ideia, inclusive muitos já em andamento mesmo, a implantação do sistema, que é uma orientação do CNJ, mas por coincidência ou não sei, aí eu quero a explicação do senhor justamente, por que o CNJ então só agora está implantando o sistema? O CNJ, ele tem uma característica diferente dos demais tribunais, que é o tipo de procedimento que ele trabalha. Ele trabalha com procedimentos administrativos de apuração disciplinar ou administrativa dos tribunais, e o PJE originalmente foi desenvolvido para o tratamento de processo judicial. Então, nós tivemos uma primeira fase de adaptação do PJE a essa realidade administrativa, de modo que ele hoje pode ser usado não só no CNJ, mas também em corregedorias, por exemplo, em outros tribunais. Mas também tivemos uma decisão estratégica aqui no CNJ de migrar todos os processos eletrônicos do sistema que será desligado, o eCNJ, para o PJE. Então, haverá uma troca completa do sistema aqui do CNJ pelo PJE, o que não costuma acontecer nos tribunais. Nos tribunais, quando há uma implantação apenas para o futuro. Então, todos os processos, a partir de então, rodariam no PJE. Mas os processos antigos continuam funcionando nos sistemas legados, nos sistemas antigos dos tribunais. Não há essa expectativa de migração imediata. E aqui no CNJ nós faremos essa migração. Então, esse período entre a recomendação, entre a sugestão de se utilizar o PJE e este momento de implantação concreto, se deveu muito a essa necessidade de migrar, de adaptar os dados do sistema antigo aos dados do PJE. E agora ele passa a funcionar, aliás, implantar, né? Essa implantação começa agora no Conselho Nacional de Justiça. Você tem uma previsão de término? E nos outros tribunais, como é que está? No dia 3 de março, nós vamos migrar todos os processos do eCNJ para o PJE. É um mês de adaptação, tanto para os usuários internos quanto externos, com o PJE. A partir do dia 3 de março, estará 100% implantado no CNJ. Nada mais haverá a ser feito para essa implantação, apenas as manutenções regulares.
Nos tribunais, os tribunais, de acordo com a resolução 185, têm que apresentar cronogramas para a implantação do PJE em cada um de suas varas e do próprio tribunal. Esses cronogramas devem prever implantação gradativa, gradual, com responsabilidade, é claro, dependendo do tamanho de cada tribunal, até 2018, sem prejuízo de, conforme o porte do tribunal, ser solicitado ao CNJ, ao plenário do CNJ, uma ampliação ou mesmo até a redução do prazo para implantação. E agora você fica com trechos da entrevista do conselheiro Rubens Curado. Ele que é coordenador do Grupo de Trabalho de Priorização do Primeiro Grau do Judiciário. Rubens, muito obrigado pela presença. Bom, inicialmente, para quem ainda não sabe o que é exatamente esse grupo, apesar que o nome já mostra muito o que é o grupo, né? Mas qual o objetivo e quando ele foi criado? Esse grupo foi criado pelo ministro Joaquim Barbosa em setembro do ano passado, setembro de 2013, com um objetivo muito claro, muito específico de apresentar propostas e sugestões para a construção de uma política permanente, uma política judiciária permanente de melhoria ou de priorização do primeiro grau de jurisdição. Quais sugestões nós temos aí? Várias sugestões. Nós sintetizamos em 8 sugestões básicas. A primeira delas, até já efetivada, foi a criação de uma diretriz estratégica de priorização do primeiro grau de jurisdição e vinculação dessa política ao planejamento estratégico do Poder Judiciário. Essa diretriz foi apresentada pelo próprio ministro Joaquim Barbosa no Encontro Nacional do Judiciário e aprovada por unanimidade por todos os presidentes dos tribunais brasileiros, com um propósito bem claro. Nós precisamos, é um problema permanente, antigo do Judiciário, e nós precisamos vinculá-lo ao planejamento estratégico, que é onde são o instrumento já estabelecido por todos os tribunais para atacar os problemas e apresentar os projetos e desenvolver as ações de médio e longo prazos em todo o Poder Judiciário. Conselheiro, que outras propostas você destacaria? Eu destaco também outras 2 propostas de resolução que o grupo fez no relatório entregue. A primeira de institucionalização dessa política permanente de priorização do primeiro grau de jurisdição. É uma política judiciária que entendemos imprescindível e que o CNJ precisa institucionalizar para dar perenidade a essa política e criar, de fato, instrumentos concretos para a efetivação das medidas dessa política. Essa proposta de resolução que está contida no relatório, ela contém 9 linhas de atuação, estabelece que os tribunais devem apresentar um plano de ação e cria também uma rede de colaboração, uma rede de governança dessa política formada por magistrados de todo o Brasil para discussão e implementação dessas medidas e todas essas linhas de atuação. Não há solução simples nessa área. As soluções são de médio prazo e isso, como disse, já está alinhado ao planejamento estratégico do Judiciário e agora, nesse exato momento, o CNJ está discutindo o que nós chamamos de Estratégia Judiciário 2020, ou seja, o próximo planejamento estratégico para os próximos 6 anos, que irá de 2015 a 2020. E essa priorização do primeiro grau de jurisdição precisa estar alinhada permanentemente a esse novo plano estratégico. E uma outra resolução, que está inclusive em consulta pública, já no site do Conselho Nacional de Justiça, que ao nosso ver também é imprescindível nesse debate, é uma resolução que estabelece critérios objetivos para a distribuição ou alocação equânime ou proporcional de servidores e de orçamento entre primeiro e segundo graus de jurisdição. Hoje temos uma desproporção muito grande, mais em um ou outro tribunal, mas via de regra muito grande entre os servidores que estão alocados no primeiro e no segundo grau, e não só servidores, os cargos em comissão e funções de confiança também. Temos a plena certeza de que todos os recursos disponibilizados à instituição precisam ser alocados equanimemente e proporcionalmente na medida da demanda. Na medida da demanda. Eu acho que toda essa distribuição precisa ser alinhada à demanda de processos que chega no Judiciário. Não é um equilíbrio entre eles, isso é uma questão de proporcionalidade. De proporcionalidade. Queremos a proporcionalidade, é uma medida da igualdade, para que esses recursos sejam melhor utilizados com eficiência. E, na mesma forma, o orçamento. Hoje não existe regras, ou pelo menos critérios de distribuição do orçamento. E essa proposta de resolução também dá uma diretriz aos tribunais
né, de alocação de um orçamento específico para o primeiro grau de jurisdição, para poder atender às necessidades do primeiro grau de jurisdição, e ela inova numa governança colaborativa do orçamento, que é isso que estamos pregando, ou seja, todos os tribunais criarem uma comissão, um comitê formado por magistrados de primeiro grau de jurisdição que decidirão, ou que pelo menos contribuirão com o tribunal na decisão de onde utilizar o orçamento disponibilizado previamente para o primeiro grau. Nós temos a plena certeza de que o problema do primeiro grau de jurisdição passa, sobretudo, por falta de estrutura. E a alocação de um orçamento específico para o primeiro grau de jurisdição, ao nosso ver, pode revolucionar a primeira instância e, consequentemente, prestar melhores serviços para a sociedade, que é o que interessa, é a missão do Poder Judiciário. E o CNJ em Ação termina aqui. Obrigado e até o próximo programa.